Versículo da semana. Vamos refletir juntos na palavra de Deus. Assiste aí. Segunda-feira, mais um versículo da semana aqui. Palavra de Deus pra gente refletir um pouquinho, ver o que o Espírito Santo tem pra nos falar. Nós vamos refletir no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 2, tá? Eu vou ler o versículo 1 também, porque é uma frase muito pequena, tá? Mas aí a gente concentra no versículo 2 e diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Vou ler de novo. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. People, vamos relembrar o contexto de quando esse versículo foi dito, né? Não sei se vocês conhecem, né? Deviam conhecer, vocês devem já ter ouvido falar, né? Do Mar Vermelho, que Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou, né? O povo de Deus, ele era escravo no Egito. Durante 400 anos ele ficou escravo, até que Deus levantou Moisés e libertou aquele povo, tá? Para que eles fossem para a terra prometida deles, tá? Que era a terra de Canaã, que era a terra que já tinha sido dos antepassados dele, de Abraão, Isaac e Jacó, tá? E eles já tinham vivido toda aquela experiência no Egito, que foi uma experiência única na vida dos hebreus, né? Hoje chamados de judeus. Foi uma experiência ali totalmente única, que dentro das maiores, o pessoal cita muito a abertura do Mar Vermelho, mas eles viveram eles viram muitos sinais e prodígios de Deus ali. Eles viram Moisés transformar água em sangue, a praga das moscas. Eles viveram as 10 pragas do Egito, né? Eles conseguiram sair do Egito e se libertar depois de tantos anos. Deus abriu o mar para ele passar. E eles foram caminhando para o deserto para chegar na Terra Prometida. Dentre esses caminhos, eles foram vivendo outras promessas de Deus ali, foram vivendo outros milagres de Deus ali. Quando Moisés tirou a água da rocha, quando não tinha comida e Deus fez cair pão do céu. E o povo reclamou que ele não queria só comer pão e Deus fez cair carne do céu. Então, assim, eles foram vivendo milagres dia após dia. E chegou numa certa época que Moisés, como líder ali, né, um líder espiritual e um líder, não deixa de ser um líder militar, ele pediu para que Deus falou para ele enviasse 12 espias para ver como é que era a Terra Prometida. Assim como numa batalha militar, a gente precisa conhecer o nosso inimigo para saber o que a gente está enfrentando. Então Deus falou para Moisés enviar 12 espias, né? Um de cada tribo, tá? Lá do Egito, as tribos já eram divididas. Os 12, não são bem os 12 filhos de Jacó, mas são as 12 tribos de Israel. Dentro dessas 12 tribos, cada um ia mandar um líder ali para ir espiar. Então foram 12 espias que foram verificar como é que era o terreno daquilo lá, como é que eram as coisas, né? O que ia guardar eles, para que eles estavam se preparando, né? Numa batalha a gente tem que saber conhecer o nosso inimigo e ver o que a gente está se preparando para enfrentar o quê. Então eles foram lá, os 12 espias, e verificaram a situação, né? E aí entra as duas vertentes aqui, né? 10 desses espias, eles olharam a situação de maneira carnal e ponto. 2 desses espias olharam a situação de maneira carnal, porém eles viam também de maneira espiritual. Por quê? Porque, gente, aquela terra estava tomada. Obviamente aquela terra, ela tinha povo que possuía aquela terra. Tinham várias coisas ali que eles iam ter que vencer, né? Então eles verificaram que realmente era uma terra boa, profícera é ótimo, cara, produtiva, né? Que realmente tinha manava leite e mel, como Deus prometeu, que ia fazer eles voltarem para a terra dele. Mas o povo estava lá,
o exército, estava cada um com seu exército, todo mundo protegendo a sua terra, todo mundo habitando a sua terra, né? Dentre alguns pedaços ainda tinham gigantes, tá? Então eram milhares de gigantes ainda que possuíam certo pedaço da terra. Então eles viram tudo isso. Os 12 viram a mesma coisa. O que um viu, o outro viu. A diferença é que um olhou de maneira carnal e não creu na promessa de Deus, 10, e 2 viram de maneira carnal, viram que existiam desafios, mas acreditaram que eles iam vencer aqueles desafios porque Deus tinha prometido a eles que aquela terra seria deles. E aí voltaram os 12, lá lindos e belos, reuniram o povo lá para dar as notícias de como é que era a terra. E aí, né, os 10 abençoados lá começaram a falar, olha, realmente a terra é muito produtiva, mana, leite e mel, a terra é maravilhosa, a terra é isso, a terra é aquilo, porém, ó, tá habitada, tem exércitos poderosos, armados, tem gigantes, tem isso, a gente não vai conseguir nada ali. Então, assim, eles não só não creram na promessa de Deus, como eles passaram a falta de fé, de esperança pro povo que tava ali. E aí o próprio Caleb falou, não, peraí, né? Eu vou até ler pra vocês aqui, ó, no capítulo 3, ainda no versículo 30, Caleb, ele tá escrito assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, Caleb, ele falou assim, tá ok, temos muitos problemas para conquistar. Não vai ser simples, a gente não vai estalar o dedo e vai conquistar. Mas nós vamos lá, vamos lutar e vamos conquistar e vamos conseguir, porque Deus é conosco. No versículo seguinte, os outros 10 espias falaram, porém os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Essa galera, esses 10 que viram as 10 pragas, que viram o mar se abrir, que viram cair comida do céu, que viram uma nuvem guiando eles de dia e uma chama de fogo guiando eles à noite, esse povo, esses caras que já tinham vivido promessa de Deus, simplesmente não acreditaram que eles iam conseguir. Mas Deus tirou eles do Egito, prometeu que ia levar eles para a terra prometida, prometeu que ia dar aquela terra para eles, e no obstáculo que eles viram, eles se abalaram. Não só se abalaram, passaram a falta de fé para o povo, não acreditaram na promessa de Deus, mesmo já tendo vivido aquele bando de milagre. E aí o que aconteceu? O povo se irou, ou seja, a falta de fé deles fez com que o povo se irasse, que o povo se levantasse contra Moisés, que o povo quisesse voltar para o Egito, que o povo ficasse reclamando, entendeu? Houve uma rebelião, eles causaram uma rebelião. E eles afrontaram a Deus ali com aquela falta de fé. Dentre aquela confusão, né, Josué, que foi o outro espia, Caleb e Josué, foram 12, né? Dentre esses 12, os principais, os que acreditaram foram Caleb e Josué. O Josué diz assim no versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar na terra e nos dará a terra. Então, assim, Josué e Caleb estavam ali cheios de fé, contra 10 que estavam ali com fé nenhuma, inflamando o povo, insultando o povo, dizendo, vamos voltar para o Egito. Depois de tudo que Deus fez, de todo o cuidado que Deus teve com ele, desde o dia que Moisés voltou, até eles conseguirem serem libertos, durante aquele trajeto que eles estavam atravessando aquele deserto, né, que deveria durar 40 dias, até eles chegarem na Terra Prometida, eles jogaram tudo fora. A falta de fé deles fez com que eles jogassem tudo fora. E eles não só jogaram fora, eles tiveram consequência. A falta de fé daquele povo ali naquela situação trouxe consequências e consequências pesadas, não só para eles, como para a geração deles, para a família deles. Porque Deus se levantou e falou assim, vocês não acreditam em mim, vocês estão se levantando contra mim, vocês estão duvidando, depois de tudo que eu estou fazendo até aqui, vamos fazer o seguinte, vocês não vão entrar naquela terra. E essa geração que saiu do Egito, que viveu todos esses milagres por causa dessa rebelião,
dessa falta de fé e obediência. E eu vou falar pra vocês, não foi a primeira rebelião deles, não foi a primeira desobediência, não foi o primeiro bate-pezinho, não. Eles já tinham feito vários. Moisés e Arão que sabem o que eles ficaram aturando ali, né? Durante muito tempo, eles ficaram insultando a Deus com a falta de fé deles. E nesse momento Deus falou assim: basta, vocês não vão herdar a terra que eu prometi pra vocês. Quem vai herdar essa terra vai ser o filho de vocês. Vocês vão todos morrer nesse deserto. Ao invés de vocês passarem 40 dias no deserto, vocês vão passar 40 anos nesse deserto. Enquanto todos vocês não morrerem, é isso que Deus disse, enquanto vocês todos não morrerem nesse deserto, vocês não vão herdar a terra prometida. Quem vai entrar dessa geração que saiu do Egito, quem vai entrar dessa geração que atravessou o Mar Vermelho, vai ser apenas Caleb e Josué. E assim foi feito. Enquanto aquela geração não morreu e não padeceu no deserto, eles não entraram na terra prometida. A terra prometida foi possuída pelos filhos deles e por Caleb e Josué. Daquela geração que passou pelo Mar Vermelho, apenas Josué e Caleb entraram. Por quê? Porque eles acreditaram, eles tiveram fé. Eles viam, obviamente eles não eram cegos, eles viam as dificuldades, eles viam qual era difícil. Eles eram um povo ainda em formação, um povo que não tinha conhecimento de guerra, um povo que tinha muito mau armamento, que vivia no deserto, em tendas. Então, tecnicamente, é como hoje a gente falar que a Venezuela vai ganhar dos Estados Unidos. A gente olha e vai falar assim: nunca que a Venezuela vai ganhar dos Estados Unidos uma batalha militar. Porque os Estados Unidos é a maior potência. Era isso que estava acontecendo naquela época. Mas Caleb e Josué tinham fé num Deus poderoso. Eles já tinham vivido os milagres e eles acreditavam que Deus ia continuar fazendo. Como que Deus vai fazer? A minha parte é fazer com que Deus se agrade de mim, é não desistir, é lutar. O milagre é com Deus. E o que aconteceu? Depois disso, Moisés, também ele faleceu, ele também não herdou a terra prometida por causa de uma desobediência dele. Josué foi levantado líder daquela nação e Josué foi lá e conquistou a terra prometida. Venceram gigantes, venceram o deserto, venceram muralhas, venceram tudo. Possuíram a terra prometida. Josué foi viver a terra prometida dele, foi viver o milagre dele. Caleb ficou com o Monte Hebron, foi viver o milagre dele. E eles viveram as promessas de Deus na vida dele. Eles não só creram, fizeram a parte dele, lutaram, viveram as promessas de Deus, porque tiveram fé e não duvidaram que Deus ia fazer. Então, people, nessa semana, nesse versículo longo, eu tô te contando para saber quem é você nas promessas que Deus tem pra tua vida. Depois de falar pra caramba aqui, de contar rapidamente esse contexto dos 12 espias, quem é você? Você tem uma promessa de Deus. Você tem algo para viver de Deus aqui nessa terra, nesse tempo. E você, quem é? Você faz parte do grupo dos 10 espias que olha e fala assim: a promessa de Deus é boa, é bonita, mas eu não vou conseguir. Muito impedimento, tem gigante, tem deserto, tem muralha, não vai dar certo. Ou você é Caleb e Josué? Não, é isso aí mesmo, ó. Caraca, o gigante é grande, tem gigante pra caraca. E a muralha? A muralha, não dá pra ultrapassar a muralha, não. E o rio, como a gente vai atravessar? Também não sei. Eu sei que Deus vai fazer. Se Deus me prometeu, Deus vai fazer. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer Deus se agradar de mim, vou fazer a minha parte. No momento, no tempo certo, Deus vai fazer. Como que Deus vai fazer o milagre? O milagre é com Ele, eu não faço milagre, eu faço a minha parte. E a minha maior parte, além de trabalhar pelo meu milagre, é crer nele. Porque se eu não crer, não adianta eu trabalhar pelo meu milagre se eu não creio. Não adianta eu ficar aí estudando 20 horas por dia, mas eu não creio que eu vou conseguir passar. Não adianta. Não adianta eu chegar e ficar: Senhor, cura meu marido, cura meu filho. Mas no fundo eu não acredito. Eu não acredito que Deus vai fazer. Então, o que você quer? Você quer morrer sem viver as promessas de Deus? Não, você quer viver as promessas de Deus. Então não seja como os 10 espias. E nem seja influenciado como aquele povo foi pelos 10 espias. Porque aqueles 10 espias, eles trouxeram maldição para aquele povo. Porque do teu lado vão ter pessoas que vão desacreditar em você, que vão rir da tua cara. Que não vão acreditar no teu milagre.
Existem essas pessoas, mas não se contamine com elas. Se contamine com a palavra de Deus, se contamine com o que está escrito aqui, se contamine com as promessas, se contamine com as pessoas que têm fé. Arruma um Caleb para andar contigo, arruma um Josué, uma pessoa que vai te influenciar, que vai fazer você acreditar. Vai fazer isso aí, vambora! Vamos orar, vamos acreditar. Deus vai fazer. Deus é todo poderoso na minha vida. Deus vai fazer na minha, vai fazer na tua. Vamos fazer a nossa parte. Ah, eu tô cheio de problemas de saúde, não interessa, vamos no médico. Tu conhece o médico? Bom, vou nesse médico, vou no outro, levanto, faço exame, faço isso, vou correr atrás. E no momento certo, Deus vai fazer um milagre, porque a mão dele é poderosa e quando ele quer agir, ninguém vai impedir. Então não seja como esses 12 espias, uns 10 espias. Não vá para esse grupo, não ande com pessoas desse grupo. Seja como Caleb e Josué, para que você possa viver as promessas de Deus. Olha o que aconteceu. Aqueles 10 espias com aqueles homens todos que era gente pra caramba. Aquelas pessoas morreram no deserto sem viver a promessa de Deus, porque afrontaram a Deus com a falta de fé deles. E apenas Josué e Caleb. Então você, já profetiza em nome de Jesus que você vai fazer diferença no grupo onde você está, nas pessoas que você anda, você vai fazer diferença. Você vai ser Caleb e Josué. Você vai acreditar, você vai influenciar as pessoas a acreditarem, você vai influenciar as pessoas a terem fé e você vai viver o milagre de Deus na tua vida, em nome de Jesus. People, esse foi o versículo dessa semana, versículo longo, né? Tem dia que o Espírito quer longo, então vai ser longo, tá bom? Então eu espero de verdade que essa palavra influencie a que você possa trabalhar pelo seu milagre, a que você possa crer no seu milagre, porque no tempo certo você vai viver. Não tenha dúvidas que Deus vai fazer. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas. E quando Ele vai agir, ninguém vai impedir. Então viva o teu milagre. Creia que você vai viver o teu milagre, tá bom? Um beijo pra você, uma ótima semana e que Deus te abençoe.